E aí galera, beleza? Meu nome é Davi e nesse canal eu falo sobre autoconhecimento, expansão de consciência e espiritualidade. E nesse vídeo eu vou falar sobre um dos melhores livros que eu já li assim, sobre autoconhecimento masculino. E que o autor desse livro ele explica muito bem o que é a masculinidade bem desenvolvida e madura, mano. O homem que ele acabou florescendo o seu ser de forma correta e que não está mais preso a uma psique de criança e imaturidade, sabe? Aquele adulto que se comporta como uma criança, assim, que parece que ele não se desenvolveu, mano. Tem comportamentos agressivos, sabe? Danosos a si mesmo e aos outros. Então esse livro se trata justamente sobre isso. Ele demonstra os arquétipos imaturos e os arquétipos de um homem bem desenvolvido, assim, sabe? É muito da hora, mano. E eu quero falar exatamente sobre esses arquétipos nesse vídeo. E esse livro também explica muito bem, né, sobre a crise da masculinidade que a gente está vivenciando nos dias de hoje, mano. Que basicamente o nosso mundo ele é cheio de adultos, homens, indivíduos que estão presos ainda à imaturidade, assim, que não desenvolveram, sabe, não se desenvolveram corretamente, não passaram pelos processos de iniciação, né, que é uma coisa que eu vou explicar aqui nesse vídeo. Então fica ligado aí que é bem interessante, mano. Então, o nome desse livro, que eu acho que eu acabei nem comentando, é Rei, Guerreiro, Mago e Amante. Redescobrindo os arquétipos do masculino maduro. Vou deixar o nome dele em inglês aqui embaixo também. E basicamente o tema central desse livro, ele fala muito sobre a crise da masculinidade que a gente está vivenciando nos dias de hoje, assim, que parece que nós estamos numa idade mental muito pouco evoluída, assim, mano, preso a uma mentalidade muito infantil. E a gente não teve realmente o florescimento e o desenvolvimento da nossa psique e um grau mais maduro, assim, sabe, mais... O autor Robert Moore, ele até divide, né, a psicologia das crianças, que tem características assim de ser muito violenta, hostil, sabe, de achar que ela é o centro do mundo, agressiva, de ter arrogante, assim, de ter pretensões à divindade, assim, achar que ela é uma deusa, assim, que o mundo gira em torno dela, assim, sabe? E a psicologia dos homens maduros, mano, que é tipo homens que são calmos, centrados, que não estão interessados assim em violência, sabe? A gente confunde muito, né? A gente acha que a masculinidade, né, mano? A masculinidade, tipo, o cara que é, tipo, o controlador, mano, o violento, o que sai gritando, mano, que quer impor a sua visão aos outros, assim, sabe? Isso quer ser masculino na visão das pessoas, mas isso é a pura infantilidade, mano. Isso é a falsa masculinidade, a masculinidade tóxica, mano, que tá impregnando todo esse mundo, assim, sabe? E o autor, ele explica que essa crise da masculinidade, ela se dá por dois fatores. E o primeiro deles é o desaparecimento quase completo dos rituais e processos de iniciação. Que era uma coisa muito comum, né, nas sociedades tribais, sabe? Que era justamente fazer a transição, né, do menininho pra ele virar um homem, assim. E atualmente não existe mais isso, mano. Nós não temos quase nenhuma figura assim masculina que nos ensine, assim, sabe, sábios, anciões, que são pessoas que acumularam, que realmente amadureceram, assim, sabe, que nos fizeram ter essa transição, assim, sabe. E quase não foi nos dado nenhum tipo de conhecimento sobre o que é uma masculinidade saudável, assim, sabe. E esses rituais, eles eram justamente, eles tinham a intenção de fazer a criança morrer simbolicamente, assim, sabe? Você meio que descartar o ego da criança e fazer esse ego morrer para renascer um novo homem, mano, a partir daquele ritual de iniciação. Nascer um novo homem maduro, com uma nova visão de mundo, um novo jeito de perceber as coisas, mais calmo, sabe? Com um grande grau de espiritualidade e sabedoria. Então, o autor comenta que a primeira causa dessa crise de masculinidade é justamente que a gente não tem mais nada disso, assim, sabe, na nossa cultura, assim, de rituais, né, processos de iniciação, que são justamente responsáveis por fazer essa transição, mano, da infantilidade pro adulto bem desenvolvido e maduro, assim, sabe? Um adulto consciente, mano,
que tá preocupado com os demais, sabe? E todos os homens que eles falham nesse processo de iniciação, sabe? Eles ficam presos à psicologia das crianças, mano. Que é aquelas características de ser controlador, assim, sabe? De não ter nenhuma criatividade, de querer destruir os outros, assim, sabe? De causar danos, assim, de ser hostil. E é isso que tá dominando o nosso mundo, mano, atualmente. E a segunda causa que eu quero falar aqui dessa crise da masculinidade é o próprio sistema patriarcal que a gente vive. E ele é basicamente, o autor desse livro ele comenta que esse sistema, ele não é o fruto de uma masculinidade saudável, assim, sabe? Ele foi fundado numa masculinidade totalmente tóxica, que é essa masculinidade insegura, sabe? De si mesma e das mulheres, homens que têm medo de outros homens e das próprias mulheres, assim, sabe? E é um sistema, assim, que não quer que ninguém se desenvolva plenamente. Você já percebeu que no nosso mundo, todo mundo que tenta ali sair da mediocridade, que é o estado natural da nossa sociedade, já começam a, tipo... essa pessoa já começa a ser alvo de críticas, de zoação, né? Outras pessoas tentam puxar lá pra baixo. Essa situação, mano, essa característica do sistema patriarcal, sabe? Ele não quer que seres humanos bem desenvolvidos se formem, assim, sabe? Não quer que indivíduos saudáveis se formem, porque a maioria é tudo medíocre, mano. Como eu tava dizendo, o autor ele comenta que esse sistema patriarcal, ele não é fruto de uma masculinidade madura, sabe? Porque o masculino maduro, ele não é opressivo e nem violento, nem abusivo. É só um masculino imaturo que tem essas características. Então todo esse sistema patriarcal, ele tá fundado com base no medo, mano, na insegurança, no medo da criança. Ele tá fundado na psicologia das crianças. E sabe o que é foda? É que, por exemplo, o movimento feminista, ele diz que, tipo, é necessário menos masculinidade, né, pra resolver os problemas, né, de toda essa... Mano, esse mundo violento que a gente vive também, sabe? Mas é justamente, a gente precisa de mais masculinidade, só que mais da masculinidade saudável, a masculinidade autêntica, assim, sabe? E tipo, erradicar essa masculinidade tóxica, assim, sabe, mano? Que é a masculinidade imatura. A gente não precisa de menos masculinidade, é justamente isso que tá faltando no mundo. A masculinidade madura que tá faltando no mundo. E as feministas, elas até fazem um desfavor quando elas começam a criticar, né? A masculinidade dos homens, porque tá tão fraca, mano, nos dias de hoje, assim, a masculinidade autêntica, que as críticas só servem, assim, pra diminuir ainda mais o que tem pouco, tá ligado? Então, o que a gente precisa, a nossa função como homens, é justamente cultivar essa masculinidade saudável, autêntica, assim, sabe? Autêntica, que é benéfica, sabe? Que se preocupa com o todo, assim. Então são esses dois fatores, mano. A falta de processo de iniciação que fazem essa transição, né, da psicologia das crianças para o homem maduro e adulto, bem desenvolvido, que é calmo, sereno, que não tá preocupado assim com destruir os outros, mano. E também esse sistema patriarcal, que ele é fundado, mano, em bases erradas, assim, sabe? E que é nossa responsabilidade como homens, mano, fazer essa transformação interna nossa, assim, de se reconectar com essa essência masculina que é verdadeira, assim, sabe? Com a verdadeira essência masculina que está dentro de nós. E por não ter mais tantos rituais de iniciação, a gente tem que acabar fazendo isso por conta própria, muitas das vezes. E existem meios de fazer isso, mano. Eu vou explicar mais à frente do vídeo, mas alguns deles são, por exemplo, que o autor dá umas coisas práticas para se fazer, mas meditação, se você se conecta com a sua essência masculina, oração, você tá mais em contato e ter modelos assim de homens que você admira, assim, você se conectar com os arquétipos, né, que é justamente o assunto desse livro. Então existem várias formas assim de a gente entrar em contato com a nossa a pureza masculina, mano, essa essência verdadeira, sabe, autêntica. Então, eu já comentei um pouquinho sobre o que é a psicologia das crianças, né, que são indivíduos imaturos, e a diferença dela para a psicologia dos homens, né, que são indivíduos maduros, assim, que floresceram no seu ser, realmente. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês.
O que por exemplo, um marido que bate na mulher, ou um chefe que fica botando todo mundo pra baixo, assim, que não consegue ouvir opiniões diferentes da dele, assim, sabe? É um professor que também não consegue escutar, ser confrontado por um aluno, assim, que já fica totalmente irado. O próprio abusos verbais, né? Pessoas que praticam, né, ficar machucando as pessoas verbalmente. O que essas pessoas têm em comum? Homens que fazem isso. Basicamente são todos menininhos fingindo que são homens, velho. E justamente, a gente acaba confundindo a masculinidade com isso, mano. A gente acha que a masculinidade é essa coisa de ser controladora, sabe? De impor aos outros, mano. De ser dominadora. De estar querendo sempre estar no controle, mano. Tipo, de querer brigar a todo momento. Essa é a visão. A gente tem que, tipo, se desvincular dessa visão, mano. Que essa é a falsa masculinidade. Só que essa falsa masculinidade, ela não é a verdadeira força. Ela não é a verdadeira masculinidade. O que ela demonstra é que lá no fundo, essas pessoas, homens que agem dessa forma, tem uma criancinha dentro deles que não foi curada, mano, que não se desenvolveu. E é justamente isso que nós temos que curar, assim, e entrar em contato, sabe, para ter o pleno desenvolvimento, né? E amadurecer como indivíduos, mano. A psicologia dos homens é totalmente o contrário da psicologia das crianças. Homens que são maduros, eles são calmos, eles são criativos, eles estimulam as pessoas a serem o melhor que elas podem ser, agregam, sabe, querem contribuir, e são muito centrados, sabe, pacíficos, assim, velho. Não estão interessados em disputas, mano, sabe? Então essa é a diferença da psicologia das crianças versus a psicologia dos adultos, mano. Então, agora eu quero explicar pra vocês o que são arquétipos, que é justamente o assunto principal desse livro, que ele mostra os arquétipos imaturos e os arquétipos maduros masculinos. E arquétipos, eles são basicamente potenciais, impressões, padrões de comportamentos instintivos e naturais que existem dentro da nossa psique. Jung e seus sucessores descobriram que a psique de cada um de nós, ela está fundamentada, tem como base o que eles chamam de inconsciente coletivo, que é todo um conjunto ali de comportamentos, padrões de comportamentos e configurações energéticas que nós herdamos, provavelmente ao longo das gerações, assim, sabe? E isso existe dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós temos vários tipos desses arquétipos, assim, sabe? Que podem influenciar os nossos comportamentos a qualquer momento, assim. A cada momento da nossa vida a gente pode estar sob a influência de algum arquétipo, alguma configuração energética que está influenciando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a forma como agimos no mundo, assim, sabe? Então é uma coisa universal que está presente na nossa psique, mano. Impressões que estão gravadas ali, sabe? Que nós podemos ter acesso a elas. E alguns desses arquétipos, eles são negativos, assim, para a nossa vida e a vida aos demais, assim, sabe? E alguns desses arquétipos são positivos, mano, que nos empoderam, assim, e nos fazem ser pessoas melhores. E cada um dos potenciais energéticos dos arquétipos, isso tanto na sua forma madura quanto na sua forma imatura, eles são compostos de uma estrutura formada de 3 partes. E vou até deixar o exemplo aqui de um dos arquétipos. Se a gente pegar, é como se fosse um triângulo assim, e no topo nós temos o arquétipo no seu pleno desenvolvimento, na sua potencialidade máxima, assim, sabe? Então é quando nós realmente estamos experienciando o arquétipo na sua potencialidade, mano. E na base desse triângulo, nós temos o arquétipo quando ele é experienciado de uma forma disfuncional. É como se fosse a sombra, sabe? E quando a gente está experienciando ele de uma forma negativa, a gente pode dizer assim. E agora eu vou falar mais detalhadamente sobre quais são esses arquétipos imaturos e quais são os arquétipos maduros. Só que nesse vídeo eu vou focar mais nos arquétipos imaturos. Eu vou deixar os arquétipos maduros para outro vídeo, senão vai ficar muita coisa. Mas o importante dizer aqui é que é muito importante a gente ver se dentro de nós mesmos nós
a nossa parte infantil, sabe, ela foi bem desenvolvida. Esses arquétipos mais infantis, assim, eles realmente tiveram o seu desenvolvimento pleno. Porque senão essas coisas continuam com a gente na nossa idade adulta. Esses arquétipos maduros, eles são construídos utilizando esses arquétipos infantis nossos como base, assim, sabe? Então, essa parte infantil continua com a gente mesmo quando a gente está com uma idade adulta, assim, sabe? Então é muito importante a gente ver se a gente não está com uma forma disfuncional deles dentro de nós, porque isso pode estar afetando o nosso comportamento enquanto adultos, sabe? O primeiro arquétipo do masculino imaturo é a criança divina, que é seguido pela criança precoce. Depois nós temos a criança edipiana e depois nós temos, né, como último grau de desenvolvimento, o herói. Então esses são os arquétipos da psicologia das crianças, sabe, imaturos ainda, mas que eles estão na sua potencialidade máxima, assim. Esses 4 que eu citei, a criança divina, a criança precoce, a criança edipiana e o herói, eles estão bem desenvolvidos, eles não estão no aspecto de sombra, assim, sabe? Então nós temos que ter um desses 4, geralmente é uma mescla que a gente tem dentro de nós mesmos, assim, sabe? A gente sofre geralmente uma influência mais forte de um, mas geralmente estão ali todos atuando quando nós estamos bem equilibrados em nós mesmos, com um bom equilíbrio assim, interno assim, e saudáveis psicologicamente. E esses são quando a gente está ok no desenvolvimento, quando a gente realmente teve um desenvolvimento ok da nossa infância, assim, sabe? E a gente não caiu na parte sombria deles. Só que eles ainda são imaturos. E conforme nós vamos crescendo e amadurecendo, se tudo ocorrer certo, a criança divina, ela se transforma no rei, que é o grau máximo assim, de desenvolvimento. Assim. A criança precoce, ela se torna um mago. A criança edipiana se torna o amante. E o herói se torna o guerreiro. Então vou até deixar uma imagenzinha aí que simbolize isso que eu falei. E essa é a transição, né, da psicologia das crianças para a psicologia dos adultos, quando a gente realmente teve o desenvolvimento completo, assim, enquanto indivíduos. Eu vou deixar outra imagem que simboliza isso que eu falei, que é essa transição, né, da imaturidade para maturidade, da psicologia das crianças para a psicologia dos adultos. E lembra que no topo de cada pirâmide está o arquétipo que ele foi bem desenvolvido, assim, na sua potencialidade máxima. E na base está quando ele é experienciado de forma disfuncionais. E é a sombra, né, dele. E esse maisinho é representado pela sombra ativa. E o menos é representado pela a sombra passiva. Tem algumas diferenças, assim, mas basicamente a sombra ativa ela é um pouco mais... quando é uma disfunção quando a pessoa é mais, tipo, agressiva, assim, sabe? Ativa, né? Tipo, mais participante. E quando ele a sombra está representada pelo menos, o sinal de menos, é porque é uma disfunção mais passiva, assim, em relação a si mesma e ao mundo. E agora eu vou comentar especificamente sobre as características desses arquétipos. Desses 4 arquétipos imaturos, que são a criança divina, a criança precoce, a criança edipiana e o herói. E também vou falar sobre suas formas disfuncionais e como que a gente faz para acessar o arquétipo na sua potencialidade máxima, assim, sabe? O primeiro desses arquétipos é a criança divina. E ele é o arquétipo responsável pelo entusiasmo infantil que nós temos em relação à vida, sabe? É responsável pelos sentimentos de paz, de alegria, de entusiasmo. Toda vez que você sentir um sentimento de excitação, sabe? E de querer começar de novo, ter um novo começo na vida, de explorar novas possibilidades, então você está ali sob a influência desse arquétipo. A criança divina tem essas 2 características de ser ao mesmo tempo totalmente indefesa, desamparada e toda poderosa. Então ela é desamparada porque ela é uma criança e ainda precisa de cuidado dos pais, sabe? E ainda depende dos pais. E ela é toda poderosa porque ela consome a atenção de todos que estão ao seu redor, sabe? E ela é aquela criança
que vai salvador, assim, sabe? Que vai transformar o mundo, que chegou para ser um salvador. E a gente vê esse arquétipo em vários mitos e histórias, a própria história do Jesus, né? Que nasceu filho de Deus e nasceu para ser um salvador, Moisés, sabe, Buda, Krishna. Então nós vemos esse arquétipo da criança divina em diversas tradições. Se esse arquétipo ele for devidamente nutrido, ele acaba se transformando no rei, que é quando ocorre esse amadurecimento correto, assim, pleno. E quando acaba não ocorrendo esse amadurecimento, ele acaba se tornando uma de suas formas disfuncionais, que elas são duas, que são o tirante de cadeia alta, que é a sua sombra ativa, e o príncipe fraco, que é a sua forma passiva, como vocês podem ver aí na imagem. A sombra ativa desse arquétipo da criança divina é o tirano de cadeira alta, e ele é como se fosse a pessoa que ela está possuída por esse arquétipo, está sob a influência desse arquétipo. Quais são as características desse arquétipo, né? Por ser uma sombra, a forma da sombra ele é disfuncional. E geralmente é uma pessoa que acha que o mundo inteiro gira em torno dela, que as pessoas só existem para satisfazer as suas necessidades. E ela é praticamente a personificação da arrogância e do narcisismo, assim. Então, muita arrogância, um ego muito inflado, assim, sabe? Que condena os outros se não estiverem de acordo com suas ideias, se divergirem de suas opiniões, sabe? Se não atenderem às suas expectativas. É uma coisa bem infantil mesmo, assim. Por isso que ele é a sombra, assim, disfuncional. E a gente pode ver isso... o homem que pode levar isso até a sua vida adulta, assim. Você já viu, por exemplo, presidentes de empresas que não conseguem ouvir nenhuma sugestão, né, de tipo os seus subordinados, que já ficam totalmente fora de controle, pessoas que não conseguem ouvir críticas, assim, que começam a xingar os outros, pessoas que são ofensivas aos outros, assim. Provavelmente todas esse tipo de pessoas estão possuídas pelo tirano de cadeira alta, que é totalmente arrogante e não tem nenhum senso de empatia em relação aos outros. E outra característica que é bem marcante de praticamente todos esses, principalmente no caso do tirano de cadeira alta, mas que é comum a todos os aspectos de sombra de todos esses arquétipos, são que eles são todos irresponsáveis. Então eles não querem levantar nenhum dedo para realizar as coisas, assim, sabe? Querem que simplesmente as coisas chegam até ele sem ele precisar fazer nada. E essa é uma característica do tirano de cadeira alta. E o que o tirano de cadeira alta precisa aprender é que ele não é o centro do universo, é ser mais humilde, e que as pessoas não existem para satisfazer as suas necessidades, sabe? E aprender a tomar mais responsabilidade pela sua vida também. E a sombra passiva do arquétipo da criança divina é o príncipe fraco. E as características do príncipe fraco são que ele é uma pessoa que tem pouco entusiasmo com a vida, parece que falta personalidade nele, e que ele também tem total falta de responsabilidade pela sua vida, sabe? Ele é uma pessoa que precisa ser carregada no travesseiro, que ele muito passivo, uma atitude muito passiva em relação à vida. Ele desempenha um papel de vítima a todo tempo, assim, sabe? Quando surgem problemas e confrontos, nunca é culpa dele, assim. E um homem que ele pode carregar esse arquétipo para sua vida adulta, né? Isso se dá na forma sabe, o Mr. Nice Guy, que eu já fiz vídeos a respeito disso, mas é aquele cara que não sabe estabelecer limites nenhum, sabe? Que é muito bonzinho com os outros, que é fraco mesmo, assim, sabe, mentalmente. E outra característica do príncipe fraco, os homens que estão sob a influência desse arquétipo, eles são muito apáticos e desmotivados, assim. Então você percebe que não tem nenhum vigor e motivação dentro dele. Então essas são algumas características para você ficar atento, se você não está manifestando esses traços na sua vida. A integração da criança divina consiste em você não se esquecer das suas possibilidades divinas, só que você ainda também reter um senso de humildade, assim, e você não acabar não sendo
dominado pela arrogância, assim, sabe? Achando que você é um deus, assim. Mas é importante, o homem que ele não retém esse aspecto da criança divina, ele acaba se contentando com a mediocridade, assim. Ele se esquece do potencial incrível que ele tem. E é a criança divina que te dá essa sensação, assim, de juventude, assim, de vida nova, de entusiasmo, de possibilidades. Então, é muito importante você identificar as áreas que você está manifestando a sombra, que é o comportamento disfuncional, assim. E nunca se esquecer da sua potencialidade divina. Só que ao mesmo tempo também não ser levado achando que você é um deus, assim. O próximo arquétipo é o da criança precoce. E a criança precoce, quando ela acaba sendo bem desenvolvida e nutrida, acaba se transformando na sua forma madura, que é o mago. E quais são as características da criança precoce? Basicamente é o entusiasmo e a ânsia por aprender, a descobrir sobre o mundo, querer compartilhar o que você está aprendendo, sabe? E transformar o mundo por meio das coisas que você aprendeu, seus ensinamentos. Então, quem está sob a influência desse arquétipo viaja muito no mundo das ideias, assim, sabe? De descoberta, assim, sobre o mundo, sobre si mesmo, sobre os outros. Sabe aquela criança que sempre está perguntando o porquê? Por que disso, por que daquilo? Quer saber sempre o que, o como e o porquê das coisas? Essa característica desse arquétipo. Na criança precoce está onde se origina o nosso senso de curiosidade e nosso espírito aventureiro, de querer explorar o mundo afora e o nosso próprio mundo interno. A criança precoce é a origem das chamadas crianças prodígios. Então, geralmente elas são muito talentosas em mais de uma área, possuem muitos conhecimentos, assim, sabe? Muita sabedoria. E elas querem saber o porquê que as pessoas agem da forma que elas agem, sabe? Querem entender sobre o mundo e sobre as pessoas, sobre elas mesmas também. E querem compartilhar tudo que elas aprendem para as outras pessoas. E elas tendem a ser também bastante introspectivas, reflexivas, só que elas também podem ser extrovertidas nessa hora assim, de compartilhar o que elas estão aprendendo. E quando esse arquétipo não for bem desenvolvido, a criança precoce ela pode se transformar em uma de suas sombras, que são o sabe tudo trapaceiro, o malandro, a gente pode chamar, ou o boneco, a gente pode chamar de um manequim também. A sombra ativa é o sabe tudo trapaceiro, o malandro. Ele é basicamente um manipulador. Ele é um especialista em criar máscaras, enganar as pessoas, sabe? Em forjar ser uma pessoa para depois acabar com a vida das outras pessoas, puxando o tapete embaixo delas. Então ele é um especialista em manipulação, de atacar outras pessoas, assim, sabe? É um malandro, assim, por isso o nome. Gosta de intimidar pessoas por meio do seu intelecto, assim. Então ele geralmente transforma conversas que eram para ser amigáveis em discussões, assim. E ele deprecia e considera todo mundo inferior a ele, sabe? Inferior ao seu intelecto. E ele é totalmente irresponsável. Ele não assume a responsabilidade pela sua própria vida. Ele só quer ficar destruindo os outros, assim. Mas ele próprio não se constrói. Ele adora destruir os outros, mas ele não constrói a si mesmo, assim. E a sua energia, ela vem basicamente da inveja, assim. E ele usa toda essa fachada de superioridade, assim, para esconder, né, as suas inseguranças e a sua falta de valor interno também. O que ele precisa fazer é entrar em contato com o seu próprio potencial, potência e criatividade. Porque a inveja, ela bloqueia a criatividade, assim. Então ele tem que reconhecer o seu próprio valor, assim, para sair dessa. A forma da sombra passiva do arquétipo da criança precoce é o boneco, ou o manequim, a gente pode chamar. E quais são as características, né? Basicamente é uma pessoa com pouca personalidade, falta de vigor, de criatividade, falta de entusiasmo. Ela é aquela pessoa que parece sempre aprender de forma muito lenta, assim, com pouca coordenação motora, que parece não entender piadas, assim, sabe? Também é apática, com pouca personalidade. Basicamente, ela é totalmente indiferente e passiva e muito ingênua em relação à vida, assim. Como saber se você integrou de fato, né, a criança precoce na sua vida?
teve o desenvolvimento correto dela, né? Acabou não caindo nas suas formas de sombra. Basicamente, se você mantém esse senso de curiosidade em relação à vida, de você querer sempre obter um conhecimento maior, mais significativo, de querer compreender mais sobre o mundo, sobre a si mesmo e os outros, e você não ficar aguardando esse conhecimento para prejudicar os outros, assim, sabe? Como o sábio do trapaceiro faz, né? O malandro faz. Você quer compartilhar todo esse conhecimento que você aprendeu com os outros também. Então, isso são características que você está manifestando ele de uma forma positiva. O terceiro arquétipo que eu quero falar aqui é o da criança edipiana, que, quando bem desenvolvido, dá origem ao arquétipo do amante. E uma coisa importante de falar aqui é que todos esses arquétipos imaturos, eles ainda são muito excessivamente ligados à mãe, são ainda muito dependentes da mãe, assim. Eles ainda não floresceram a masculinidade dentro de si, sabe? Ainda são muito imaturos de masculinidade. E embora uma criança que está sob a influência do arquétipo da criança edipiana, embora ele não tenha desenvolvido totalmente essa masculinidade, ele ainda consegue acessar as qualidades positivas desse arquétipo. Basicamente, as características desse arquétipo é a espiritualidade, assim, a conexão com... a origem na verdade, ele é a origem da semente da espiritualidade no homem, é o arquétipo da criança edipiana. Então ele tem toda essa característica espiritual de conexão, de apreciação e gratidão, assim, pela conexão com suas profundezas interiores e com outras pessoas, com o universo, assim. Então ele tem todo esse senso de união, de comunhão, sabe, com tanto a si mesmo como aos demais. O autor desse livro, ele fala que na base desse arquétipo da criança edipiana, como fundação, está o desejo do menino pela sua mãe, só que não é a sua mãe mortal, e sim a grande mãe divina, que é representada de diferentes formas em diferentes religiões, assim. Os gregos chamavam isso de Eros, mas é uma união com o infinito, assim, sabe? Com o indescritível. Então ele sempre está com esse desejo de conexão com o todo, conectar com a mãe natureza, com a mãe terra. E justamente no centro desse arquétipo está esse desejo de conexão, conexão com o seu mundo interno, com outras pessoas, com a natureza, com o universo. Então essa é a base, justamente contém as sementes da espiritualidade do homem. E a sombra ativa do arquétipo da criança edipiana é o menino da mamãe. E como o próprio nome sugere, é bem isso mesmo. É aquele menino que é totalmente dependente ainda da sua mãe, que é muito ligado a ela. E o próprio Jung fala que uma das causas disso é quando a criança nasce em um ambiente que tem um pai fraco, assim, que é ausente, sabe? E a criança acaba, né, se tornando muito dependente da mãe. E isso pode se manifestar de muitas formas. A mais óbvia é justamente a criança que vive em função da mãe, é dependente da mãe, que tipo, coloca as necessidades da mãe na frente de suas próprias necessidades, que vive querendo agradar a mãe. E que a frase que ele mais gosta de escutar é tipo, nossa, você é um bom menino, assim, sabe? Então ele vive em função da mãe ainda. A característica de pessoas que estão sob a influência desse arquétipo é que elas podem tentar passar a vida inteira delas buscando mulheres, correndo atrás de mulheres, tentando por meio delas se realizar interiormente. Porque eles estão tentando buscar a conexão com a mãe divina, né? Com a deusa infinita, com a mãe natureza, por meio de mulheres, que são mulheres mortais. Só que isso nunca é possível, porque o que eles estão querendo é a conexão com o infinito, e não com mulheres, sabe? Mortais. E então, por conta disso, ele acaba passando a sua vida inteira tentando relacionamentos que sempre fracassam, pulando de uma mulher para outra o tempo todo, assim, sabe? Tentando buscar a sua realização por meio dela, só que isso nunca vai acontecer. Tenta também usar as mulheres como forma de experienciar a sua masculinidade, sabe? Que ainda não está muito desenvolvida. Ele quer experienciar o seu poder fálico, quer experienciar, né, a sua masculinidade por meio das mulheres.
Então a famosa síndrome do Dom Juan. Outra característica, né, de homens que estão sob a influência desse arquétipo é que, além de eles poderem passar a sua vida inteira correndo atrás de uma mulher para outra, de um relacionamento para outro depois, eles têm grandes chances de serem aquelas pessoas que são viciadas em pornografia e masturbação. Então é para ficar atento nisso também, para algum dessas características. E a sombra passiva do arquétipo da criança edipiana é o sonhador. E quais são as características do sonhador, né? São pessoas que preferem se isolar de outras pessoas porque elas querem ficar sozinhas somente com seus pensamentos. Então elas vivem ali no seu mundo mental, por meio da sua imaginação, só ali com seus pensamentos, assim, e elas acabam se desconectando totalmente da realidade, assim, e de outras pessoas. Então elas ficam num estado contraído de desconexão também. Como saber se você integrou, né, a criança edipiana de forma adequada na sua psique e que você acabou não caindo, né, manifestando uma de suas sombras? Basicamente, quando você entende e compreende o que é ser gentil, um cavalheiro, você sabe agir dessa forma, você sabe o que é ser espiritualizado, assim, amoroso com os outros, só que você também tem o seu centro e você tem os pés firmes no chão, você está na realidade e você também você consegue explorar a energia feminina, você não tem medo dela. E você não é mais dominado pela sua mãe também. Você cortou ali, sabe? Já independente, não tá mais preso ao seu menininho da mamãe também. Então você também tem sabe explorar o feminino e não é dominado por ele. E o último arquétipo que eu quero falar aqui é o arquétipo do herói. E que é um arquétipo que muitas pessoas têm concepções erradas sobre ele. Não é apenas você ter uma abordagem heróica perante a vida, assim. Ele é muito mais do que isso. Na verdade, ele é o arquétipo mais avançado, mais desenvolvido, assim, da psicologia das crianças, das energias masculinas, assim. E ele está muito, muito além do que somente ter uma abordagem heróica na vida, assim. Ele envolve, sabe quando aquela sensação de expansão, de independência, quando você começa na adolescência, por exemplo, a se libertar assim das influências dos seus pais, de você ganhar sua autonomia e liberdade, independência, está muito relacionado a isso. Na verdade, os principais objetivos do herói é justamente ganhar a liberdade, a sua própria independência, assim, sabe? Você romper o vínculo com seus pais, se libertar principalmente da influência da sua mãe. É para isso que o herói serve, assim, sabe? O principal objetivo dessa energia é se libertar da dependência da mãe, assim, se libertar do feminino, sabe? Que tá te aprisionando. E você proclamar sua independência como um verdadeiro homem. Então, o arquétipo do herói, ele é responsável por começar essa transição para a idade adulta, assim. O menino, ele começa a se afirmar como um ser único, ter a sua individualidade, assim, se diferenciar dos outros. E a coisa mais importante aqui que nem eu tinha dito, todos esses arquétipos imaturos das crianças, eles são muito ligados com a mãe ainda, assim, sabe? Só que é o herói que tem essa função de querer superar a mãe, querer superar o feminino e afirmar a sua masculinidade. Então ela é uma energia muito, assim, importante, que faz realmente essa transição, mano, do infantil pro adulto, sabe? O adulto livre, o independente e liberto, assim, e que tá no controle da sua própria vida, assim. O que diferencia o herói do guerreiro, que é a sua forma madura, é que o herói, ele ainda é muito, tipo assim, egoísta. Ele luta por causas que só de acordo com o interesse próprio dele, sabe? Ele não luta por algo maior do que ele mesmo. E o herói, ele ainda não reconhece suas limitações. Ele acha que, tipo, é invencível, que ele tem essa pretensão à divindade, assim, de achar que ele é imbatível, sabe? Já o guerreiro, ele é muito mais consciente, assim, ele sabe as suas limitações e
trabalha assim no quesito de superá-las, assim, mas sempre sendo humilde. E quando o herói ele não é bem desenvolvido dentro de nós, a gente acaba caindo nas suas sombras. A sua sombra ativa, que é o bully, e a sua sombra passiva, que é o covarde. E agora eu vou comentar mais sobre essas duas. Basicamente o bully, ele tenta a todo momento, a todo custo impressionar as pessoas, e tudo que ele faz assim é com o intuito de mostrar que ele é superior e dominar os outros. Então ele tem esse senso muito exacerbado assim de ego, assim, de inflação, sabe? De achar que ele é o tipo melhor de todos. Tem por trás de todos esses comportamentos do bully, de querer dominar os outros, sabe? Ficar enfurecido, gritar com os outros, querer dominar. Há um profundo sentimento de covardia e insegurança dentro dele. E muitas vezes o menino que ele tá sob a influência dessa sombra, muitas vezes ele corre riscos desnecessários e toma atitudes muito tolas, assim, sabe? Irracionais. Então é muito comum pessoas que estão sob a influência do bullying acabarem se auto-sabotando, assim, e sendo danosos a si mesmo e aos demais. Uma característica que mostra essa insegurança do bullying é que ele é muito sensível com qualquer insinuação que diga que ele não é homem, sabe? Ele não sabe lidar com o feminino e ele rejeita qualquer traço de característica feminina nele mesmo, assim. Ele tem muita dificuldade em lidar com a energia feminina. Então são homens assim que são muito inseguros da sua sexualidade, assim. Eles têm medo do feminino. E o feminino, querendo ou não, faz parte do homem. O homem tem tanto energia masculina como a feminina, assim como a mulher tem energia tanto masculina como feminina também. Então é aquele tipo de homem que, tipo, alguém comentar alguma coisa sobre meditação ou alguma atividade que tem essa característica mais feminina, assim, então ele já vem com aqueles comentários zoando, assim, sabe? Porque ele rejeita o feminino dentro dele mesmo, ele não consegue lidar com o feminino. Então é muito sensível em relação à sua sexualidade. Qualquer insinuação de que ele não é homem, que ele não é homem suficiente, ele fica muito fragilizado e inseguro, sabe? E a outra sombra do arquétipo do herói é o covarde. E o covarde é totalmente o oposto, né, do bully. O covarde é o tipo de pessoa que não consegue confrontar pessoas, sabe? Se envolver em situações conflitantes. Por exemplo, ele não consegue se defender, né, de agressões físicas, morais e verbais. Ele sempre deixa as pessoas pisarem em cima dele, assim, sabe? Sem ter nenhum tipo de ação. Ele não toma nenhum tipo de ação, tem uma atitude passiva, assim. E geralmente ele é um conformista, ele prefere seguir o grupo, assim, e aderir aos comportamentos do grupo, o que as pessoas dizem para ele fazer, pensar, do que ele decidir por conta própria, assim, como agir, pensar. Então, essas são as características do covarde. Resumindo aqui, o arquétipo do herói ele é muito importante, porque ele convoca as reservas energéticas masculinas do menino, que vão se refinando conforme ele amadurece, a fim de estabelecer a sua competência e independência. Assim, ele será capaz de experienciar suas próprias habilidades e enfrentar o mundo, que é um lugar muitas vezes hostil, né? Qual que geralmente é o final da história de um herói, né? Que nem a gente vê em filmes, assim, ou mitos. Geralmente o herói, ele morre. E essa morte, ela simboliza, na verdade, o fim da psicologia das crianças. Porque o herói ele ainda é uma forma imatura de energia, assim. E a sua morte simboliza o nascimento de um novo homem, assim. Um homem que ele é maduro, o nascimento da psicologia dos homens. Na verdade, essa morte do herói significa que o menino ou o homem, ele encontrou finalmente suas próprias limitações. Que essa é a característica, né, da imaturidade do herói. Ele ainda acha que ele é invulnerável,
invencível, como se ele fosse a própria encarnação da divindade, assim. Só que é isso que prende ele à imaturidade, assim. E a partir do momento que ele reconhece as suas limitações, que ele é apenas um ser mortal, então finalmente ele está amadurecendo e ele acaba se transformando a partir daí na sua forma matura, que é o guerreiro. E aí ele finalmente faz essa transição, né, da imaturidade para a maturidade, do herói para o guerreiro. E se essa energia do herói estiver se manifestando de forma correta na nossa vida, a nossa vida será uma aventura, basicamente. Nós teremos coragem e teremos esse espírito aventureiro, né, de correr atrás dos nossos sonhos e objetivos, e assim como de superar nossas limitações, sabe? Então é uma energia realmente, assim, mano, de empoderamento, assim, de você se livrar da dependência, assim, da sua mãe, e finalmente começar a se firmar como indivíduo, e começar essa transição, né, da criança para o adulto. E o próprio autor desse livro, ele fala que essa jornada de transição do imaturo para o maduro é uma coisa muito difícil, e é muito difícil a gente ver nos dias de hoje um homem que atingiu realmente a maturidade, assim, que ele largou a psicologia das crianças e se firmou, né, na psicologia dos adultos. É difícil ver um indivíduo que é realmente maduro, assim, porque, que nem eu disse, o mundo, ele o sistema patriarcal, o nosso mundo, assim, ele tem a base da psicologia das crianças, são tudo indivíduos imaturos ainda, sabe? Por isso que a nossa sociedade é tão violenta, mano, cheia de sabe, uma coisa, você percebe que é uma coisa bem infantil mesmo. E ainda, né, aquele fenômeno de desaparição, né, dos processos de iniciação, não existem mais quase essas coisas de pessoas que nos orientam ao longo do caminho, sabe, para a nossa maturidade. Tá uma coisa quase inexistente nos dias de hoje, assim. Então, essa é a nossa responsabilidade como homens, assim. Nós temos que buscar a essência masculina, a nossa autêntica essência masculina, e nos livrar dessa masculinidade tóxica, assim, sabe? Que a gente está muitas vezes cultivando e a gente nem está percebendo que está sob a influência dessas energias negativas. E tá aí o poder dos arquétipos, mano. Você tem uma base, assim, para você começar a avaliar o seu comportamento, assim, sabe? Eu tô fazendo realmente isso, mano. Nossa, você começa a tomar consciência de certos comportamentos que você tem, sabe? E o poder de você acessar arquétipos mais empoderadores. E existem muitas formas de fazer isso, de entrar em contato com essa autêntica energia masculina, sabe? Energia do bem, assim. E o autor, ele dá exemplos disso, como eu já citei no começo do vídeo, tipo a meditação, oração, análise de sonhos, você fazer imaginação ativa, que é um processo que o Jung fazia muito, você fazer invocação dos arquétipos, sabe? Mas isso são coisas que eu vou falar mais no próximo vídeo, e no próximo vídeo eu vou detalhar muito mais sobre as características dos arquétipos maduros, porque aqui eu falei sobre a parte mais da criança, dos arquétipos que ainda são imaturos, porém que são muito importantes e que eles são a base para você construir o seu arquétipo, a sua maturidade, sabe? A parte infantil continua com você, por isso é importante você ter desenvolvido ela bem, assim, sabe? Ou procurar curar o que talvez algumas feridas ali que estejam te influenciando negativamente. E no próximo vídeo eu vou falar sobre as características dos arquétipos maduros, que são o rei, o mago, o amante e o guerreiro. Então fica ligado aí no canal. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um like, de comentar alguma coisa, e até a próxima, então. Demorou? Falou!